Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos vocês muito bem-vindos no tema de hoje, que é um tema muito interessante. Eu outro dia folheava o livro O Príncipe de Maquiavel. Se você pudesse ver o meu livro, ele é todo rabiscado. É uma obra cujo prefácio foi feito pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. E eu digo isso porque nessa tradução, é uma nova tradução do italiano, é uma tradução de muito mais fácil compreensão. Então, se você tem a vontade de ler O Príncipe, vale a pena, tá bom? E desde já ressalto que a live não é para tratar de pessoas, é para tratar de ideias. E nós vamos conversar sobre ideias. Eu gostaria que você me acompanhasse aqui. Eu destaquei alguns trechos de O Príncipe de Maquiavel. É maravilhoso ir lendo a obra de Maquiavel e relendo. E realmente é um clássico porque é atemporal. Sem mais delongas, começamos. Ele diz assim: não há coisa mais difícil de lidar, nem mais duvidosa de conseguir, nem mais perigosa de manejar, que chefiar o estabelecimento de uma nova ordem. Porque aquele que a introduz tem por inimigo todos os que se beneficiavam da antiga ordem, e por amigo os fracos defensores que dela se beneficiariam. Quem vai ajudá-lo é quem vai se beneficiar com a nova ordem, mas quem se beneficiava da antiga ordem e é uma pessoa poderosa estará contra ele. Eu vou tentar sair da política. Maquiavel dá conselhos ao príncipe. Para Maquiavel, a moral de um príncipe não pode ser a mesma ou como a moral de um homem comum. Mas eu quero trazer e traduzir príncipes como uma linguagem de liderança, ou uma pessoa que ostenta uma posição de liderança. Saiamos do cenário político, pensemos no nosso cenário, no nosso cotidiano, na nossa vida, na sua história, na minha história, e em posições de liderança quando a gente começa a provocar mudanças. Eu digo que eu li isso em algum lugar, se você não arrumou inimigos é porque você ainda não fez nada de muito relevante. Paulo diz que no que depender de nós, devemos ter paz com todos, mas há uma parte que não depende de nós. É por isso que Maquiavel diz que em tempo de paz é preciso pensar na guerra, porque Eclesiastes nos ensina, Salomão, que há tempo para a paz e há tempo para a guerra. Quando eu caso Maquiavel com Salomão e Paulo, eu percebo que faz todo sentido. Nós devemos estar preparados para adversidades que virão ou para levantes que virão de pessoas que ficarão descontentes com a nossa nova forma de proceder ou com as mudanças que nós procedemos. Alguém tem uma empresa, por exemplo, eu estou lendo A Loja de Tudo, que traz a história da Amazon e do Jeff Bezos, e eu descobri que é Jeff Bezos e não Bezos, do Jeff Bezos, e é perceptível como as livrarias físicas foram se incomodando com ele, e havia uma verdadeira resistência a ele. Por quê? Porque era empregada uma mudança. Quando você lê então o trecho de Maquiavel que eu destaquei aqui, o que você percebe é que é muito difícil liderar o estabelecimento de uma nova ordem. Porque quando você inaugura uma nova forma de comércio, de liderança, uma nova engenharia dentro da sua empresa ou do seu trabalho, ou mesmo dentro da sua casa ou da sua família principalmente, as pessoas que se beneficiavam daquele estilo de vida anterior vão se revoltar, vão se tornar seus inimigos, vão criticá-lo, vão odiá-lo. Quem ofende, ofende por medo ou por ódio, e isso é natural. Se você, por exemplo, interrompe uma situação de desequilíbrio e chantagem emocional dentro da sua família, quem se beneficiava daquele desequilíbrio certamente se levantará contra você.
Então é muito difícil promover a mudança, porque essa mudança sempre traz como acompanhamento, então um acompanhamento inevitável, um inimigo, que é a pessoa que se beneficiava daquela situação, por vezes injusta, por vezes inadequada, que agora, com o seu comportamento, apesar do seu comportamento ser um comportamento correto, percebe que é prejudicada por ele. Então não se engane, sempre que você propuser mudanças num modo de vida, de viver, de executar, de liderar, você terá ou enfrentará resistências que hoje você não enfrenta, tá? Então, para subir, esteja preparado, porque haverá inimigos, porque outras pessoas desejarão ocupar aquele lugar, ou outras pessoas ocupavam o lugar que você passa a ocupar, e todas elas vão se levantar contra você. Isso eu aprendo com Maquiavel, e eu gostaria que você aprendesse com ele também. Bom, preste atenção. Maquiavel dá um conselho sobre como você deve proceder ante medidas impopulares ou mesmo de crueldade. Ele diz assim: creio que isso decorra do bom ou do mau uso da crueldade. A crueldade, bem empregada, se é lícito falar bem do mal, é aquela que se faz de uma vez só, por necessidade de segurança. Depois, não se deve perseverar nela, mas convertê-la no máximo de benefícios para os seus súditos. Às vezes nós precisamos tomar medidas radicais na nossa vida, na nossa família, na nossa empresa, no nosso trabalho, no nosso país. Medidas radicais como um corte de gastos muito rigoroso, a demissão, a ruptura de uma relação. Às vezes você precisa interromper e pode parecer que é uma crueldade e pode até ser uma crueldade, no sentido de que é preciso romper e isso provocará feridas inevitáveis. Mas essa crueldade, por vezes, é inevitável. Sem entrar na politização, quem defende, por exemplo, o lockdown, tem ciência de que o lockdown, para muitas pessoas, é uma crueldade. Por quê? Porque as pessoas dependem do seu trabalho diário. Algumas pessoas dizem, mas o sujeito tem que saber poupar. Tudo bem, tem que saber poupar quando ele ganha R$5.000 ou mais. Quando ele ganha 1.000, 1.500, R$2.000, ele é pai de família, ela é mãe de família, arrimo de família, enfim, a renda do casal é de R$2.000, R$2.500, tem 2 filhos. Essa história de poupar, que tinha obrigação de poupar, fica muito prejudicado. Então essas pessoas sentem. Mas às vezes essa medida é uma medida necessária. Suponhamos que seja cientificamente adequado. Ponto. Tá? Esqueça a parte política. Se é cientificamente adequado, porque em alguns lugares foi adotado com isso, em outros não, sei lá, mas suponhamos que seja. Seria melhor que isso tivesse sido feito de uma vez, com todo mundo, de forma ininterrupta, durante 30 dias. Se nós pudéssemos voltar no tempo e tivéssemos feito como a Nova Zelândia. Mas a população da Nova Zelândia é de 5 milhões, do Brasil é de 200. Tudo bem, se nós tivéssemos feito como eles. O primeiro caso foi diagnosticado em São Paulo, lockdown. Porque eles fizeram isso recentemente. Houve um caso, decretaram lockdown na cidade. O nível de dispersão do vírus teria sido outro. Se de repente tivesse disparado e tivesse o país inteiro ficado em lockdown 30 dias, seria uma crueldade, não seria? Seria. E aí você percebe Maquiavel dizendo, olha, às vezes a crueldade é necessária, aprenda uma coisa. Se a medida amarga é necessária e se for possível tomá-la de uma vez, tome de uma vez. Não vá a prestações, vá lá e tome a medida necessária. São 30 dias, todo mundo em casa, 30 dias, ponto. E aí ele diz, mas
não se deve perseverar nela, terminou o período, ponto, deve então convertê-la no máximo de benefício aos súditos. Então, encerramos, conseguimos controlar, conseguimos. Agora está fechada a fronteira, só entra gente que tem que fazer 15 dias de quarentena num hotel, recebe um GPS no aeroporto e não pode sair, enfim, e só de países que está controlada a situação. Vamos supor que a gente tivesse feito isso, que é mais ou menos uma combinação do que o Wuhan está fazendo com a Nova Zelândia. Tá. Depois disso, a gente ficou 30 dias, sacrificou a economia, aí sim, libera recursos, como foram liberados. Auxílio, financiamento custo baixo, estímulo ao comércio, ajuda ao pequeno empresário, ao microempreendedor, teria sido melhor. Teria sido melhor. Maquiavel recomenda no Príncipe que o líder, que o príncipe, no nosso caso, numa posição de liderança, agora saindo completamente da ideia do momento atual, que ele leia muito, que ele seja um admirador das artes, que ele seja um estimulador, digamos assim, né? Um financiador, um entusiasta das artes, da literatura. Mas aí a gente avança. Preste atenção no seguinte. Bom, aquele que chega ao principado, ou seja, à liderança, com a ajuda dos poderosos, se mantém com mais dificuldade do que quem se torna príncipe com o apoio popular. Porque quem se torna príncipe com o apoio dos poderosos está cercado de homens que se creem seus iguais. O povo admira o príncipe, o líder, tendo o líder como um não igual, uma pessoa acima dessas pessoas. Agora, os poderosos olham para o príncipe e dizem um igual. E por isso ele não consegue comandá-los nem governá-los como quiser. Eu gostaria de chamar sua atenção para, por exemplo, a mudança de comportamento que se percebe no meio político como um todo, quando a resistência parte do grande empresariado. Quando banqueiros, quando pessoas que se têm como iguais, de todos os líderes políticos, em todos os cenários, âmbito municipal, estadual, federal, enfim, como há uma mudança de comportamento. Porque a partir daquele momento é um igual. Então veja você que a gente precisa ter uma consciência de que se você chega a uma posição de poder por sorte ou porque pessoas te colocaram ali, mas para ter algo em troca, essa conta vai chegar. E você nunca terá plena liberdade. Por quê? Porque foram essas pessoas que te colocaram lá, e sem essas pessoas você perde a sua posição de liderança facilmente e rapidamente. Maquiavel diz assim: olha, se quem te apoia por dinheiro, basta que outra pessoa ofereça mais dinheiro para que quem é seu amigo se torne seu inimigo. Mas ainda é melhor que essa pessoa te apoie por dinheiro do que por poder. Porque quem te apoia por poder quer cada vez mais poder e quer inclusive o seu poder. Então, isso serve para a gente fazer escolhas mais prudentes mesmo, né? Não vale a pena ter esses amigos nem por dinheiro, nem por poder. Nem por dinheiro, nem por poder. Porque quem é seu amigo em razão do seu poder, ou quem é seu amigo em razão do seu dinheiro, em verdade não é seu amigo. E pode deixar de ser seu amigo e tornar-se seu inimigo por uma questão de dinheiro, ou por uma questão de poder. E no caso do poder, isso ainda é mais fácil. Um líder tem que ter capacidade de execução. A gente tem visto muitas palestras e falas voltadas para isso.
Alguém dizendo, olha, o líder tem que ser uma pessoa que tem capacidade de execução. Tem boas ideias, mas sabe executar as ideias. Então, a gente está procurando gente com poder de execução. Parece até algo novo, mas Maquiavel já dizia isso. Maquiavel dizia assim, olha, o príncipe que carece dessa competência de ação, carece da primeira qualidade que cabe a um capitão, que é saber localizar o inimigo, montar acampamentos, conduzir os exércitos, organizar as expedições e assediar as cidades em situação vantajosa. Ele diz, olha, se o líder não sabe executar, ele não tem a primeira qualidade que se exige de um líder, que cabe a um líder. Se você é só bom na fala, mas na hora do vamos ver não acontece, então você não serve para a liderança. E esse é o ponto. Que Maquiavel está dizendo, olha, o sujeito pode ter PhD, mas se ele não entende, se ele não sabe fazer, não adianta. Tem gente que nunca entrou na faculdade, comanda uma empresa com 5 mil funcionários que ele fundou ali no interior de um estado, no norte, no nordeste, no sul do país. O sujeito nunca entrou na escola. Fez até a 8ª série, primeiro ano, e foi trabalhar. Outro sujeito foi lá, fez faculdade, mestrado, doutorado, PhD, ele ensina tudo. Mas as empresas que ele funda não prosperam. Então, apesar de todo esse preparo intelectual, ele não tem poder de execução, poder de ação. Ele não serve para liderar. Eu desconfio muito das pessoas muito teóricas e pouco práticas. E acho que só a prática também não resolve, é preciso combinar os dois. Mas com Maquiavel eu entendo, liderança tem que ser feita por pessoas com capacidade de execução. Se elas não têm capacidade de execução, não dá. E aí ele diz, no que diz respeito ao exército da mente, no que diz respeito ao exercício da mente, o príncipe deve ler obras de história e nelas atentar para as ações dos homens ilustres, ver como eles se conduziram nas guerras e examinar as causas de suas vitórias e derrotas, a fim de evitar estas e imitar aquelas. Sabe qual é a recomendação de Maquiavel para o príncipe? Vá ler biografias. Vá estudar história. Como é que você quer ser um bom líder se você não conhece diferentes biografias de diferentes líderes e estilos de liderança? A gente conversa muito sobre isso no Clube dos Pensadores na Oratória Criativa. Na Oratória Criativa a gente falou de Gandhi, falou de Einstein, falou de Martin Luther King, falou de Ronald Reagan. Você percebe que é preciso compreender o que fez aquele homem vencer ou o que fez aquele homem perder. Eu não sei você, mas qualquer líder é um sujeito que gosta de biografias e de história. Se você... Existe um caminho, gente. Existe um caminho. A obra O Príncipe de Maquiavel, ela é atemporal e tem motivo para isso. Porque ela te ensina como você deve se guiar numa posição de liderança. Eu não estou falando para você abrir mão dos seus princípios de forma alguma. Estou falando, você quer ser um líder, você tem que ler histórias. Você tem que conhecer a história. Você tem que conhecer a biografia. Por quê? Porque só assim você vai se tornar um grande líder. Sem isso é bobagem. Sem isso é bobagem. Ele diz assim, um príncipe sábio deve observar esses exemplos da história, de líderes, de outros príncipes, e nunca manter-se
ocioso nos tempos de paz, mas aproveitar-se deles com engenho para poder agir melhor na adversidade, de modo que quando a fortuna mudar, ou seja, quando a sorte mudar, ele esteja preparado para resistir a ela. Maquiavel me ensina o seguinte: você precisa criar na sua vida barreiras à falta de sorte. Às vezes você está numa fase boa da sua vida. Você está numa fase boa, meu filho. Isso chama fase. Então você precisa ter um comportamento coerente com a sua fase. Se você ganhava R$ 1.000 por mês e agora você está ganhando R$ 20.000 por mês, você não é rico. Porque riqueza é medida por patrimônio, não por renda. Você está ganhando bem. E se você está ganhando bem, você tem a oportunidade de construir um patrimônio relevante. Porque se em algum momento a sua renda cair, você tem seu patrimônio. E a renda oriunda do patrimônio que você construiu. Eu estou lendo Maquiavel e trazendo para a nossa vida. Quando o sujeito é aprovado num concurso, e logo em seguida ele compra um carro caro, ele compra um apartamento caro, ou aluga um apartamento caro, ele desenvolve gostos caros. E o capitalismo permite que você gaste R$ 100.000 por mês tranquilamente, se quiser, e sem ostentar. Esse indivíduo não conhece Maquiavel. Não tem noção da vida. Porque Maquiavel está dizendo, olha, você está com um tempo de paz, então não é para você ser ocioso não, meu filho, é para você se preparar, porque a vida dá volta. Você está achando que você está ganhando muito, você vai ficar 10 anos sem reajuste. Entendeu? E às vezes você está nesse momento na sua casa de um tempo ocioso. E sabe o que você está fazendo? Nada. Nada. Como é que você vai ter características de liderança e vai se tornar um líder, e vai crescer, e vai prosperar, se no tempo de paz você se mantém ocioso? Se nesse momento que você está em casa e agora virou home office, porque o seu serviço permite home office, e você consegue fazer o seu serviço em 3 horas, em 5 horas, em 6 horas, e você tem o resto do dia livre, e no resto do dia livre você não faz nada, você assiste série, você fica na internet, vendo conteúdo que não te acrescenta em nada, você não está criando qualquer barreira à falta de sorte. E aí Maquiavel vai além. Ele diz, olha, o príncipe que se sustenta apenas em sua fortuna, uma hora ele será arruinado. Ou seja, se você se sustenta apenas na sua sorte, nesse bom momento que você vive, pode saber, em algum momento você estará arruinado. Então eu aprendo com Maquiavel que o tempo de paz é feito para você preparar o celeiro. Você sabe quem ensinou isso? José, no Egito. Lembra dessa história bíblica? As pessoas vão desprestigiando a Bíblia. Mas quando você vai lá em José do Egito, que um sujeito tem um sonho, 7 vacas gordas, 7 vacas magras, o que ele diz? Na hora das vacas gordas, vamos aproveitar, vamos viver, é a vida, pode acabar amanhã. Não, ele diz, então na época das vacas gordas, a gente vai poupar. Porque quando chegarem as vacas magras, a gente está preparado. Então você chegou, você está vivendo um bom momento, ou um médio momento. A gente vai fazer depois uma live sobre economia. Economia grosso modo, assim, economia para leigo, economia para vida. Você tem que ter meta. Tem que poupar. Outro dia o sujeito me perguntou, eu ganho R$ 15.000, quanto é que eu posso ter um carro de conta? Eu falei, até 80.
Ah, mas com 80 mil você não compra carro nenhum. Pois é, os carros subiram de preço, mas o seu salário não. Então o seu poder aquisitivo mudou. Entendeu? Mas vamos lá. Preste atenção. Maquiavel vai mostrar aqui a covardia do homem. Olha o que ele diz. Pois as amizades que se conquistam a pagamento, e não por grandeza e nobreza de espírito, são merecidas, mas não se podem possuir nem gastar em tempos adversos. Até essa primeira parte, você entendeu, né? Você tem amizade porque o sujeito está perto de você em razão do seu dinheiro, tudo bem, tá lá, vai ser um bom amigo, você vai se divertir, vai rir, mas não se preocupe, no tempo da adversidade ele não vai ser mais seu amigo. Mas ele diz assim, de resto, os homens têm menos escrúpulos em ofender alguém que se faça amar a outro que se faça temer. Sabe o que ele está dizendo? Basicamente, ele está dizendo, olha, o sujeito chega em casa e ele tem coragem de gritar com a mãe dele, de humilhar a mãe dele, de xingar a mãe dele. Mas no trabalho, o chefe, ele fica caladinho. E a raiva que ele tem vem do chefe e não da mãe. É porque o chefe pode mandá-lo embora. A mãe não pode. A mãe o ama. A mãe não vai mandá-lo embora. Ele diz, olha, os homens têm menos escrúpulos em ofender alguém que se faça amar a outro que se faça temer. E isso a gente percebe. Quantas pessoas ficam ofendendo outras? Que se amam. Deixa eu te dizer uma coisa. Você pode estar passando por uma situação muito peculiar na sua casa, na sua empresa, no seu trabalho, no seu desafio. Às vezes o sujeito está estudando para concurso e agora está vendo aí que prova mais no segundo semestre, nesse primeiro semestre, as coisas precisam ficar sob controle. Ele vai precisar de uma grande campanha. Você que entrou na empresa agora, está precisando cortar custos, você que é o líder da sua casa e está precisando mudar a história da sua família, deixa eu te dizer uma coisa. Não há nada, lendo Maquiavel, que faça um príncipe mais estimado que empreender grandes campanhas e dar de si memoráveis exemplos. O exemplo tem que ser você. Às vezes a gente fica procurando exemplos. Diz assim, não, mas na minha casa eu não tive exemplo. Não tive exemplo com meu pai, com a minha mãe, com meu avô, com a minha avó, eu não tive exemplo. Ninguém me deu exemplo. O exemplo tem que ser você. Na minha família ninguém nunca pensou grande. Pois é. Não há nada que faça um príncipe, um líder mais estimado que empreender grandes campanhas e dar de si memoráveis exemplos. Está na hora de você empreender uma grande campanha. Se você percebesse o quão pequeno você tem pensado, certamente você mudaria de comportamento. Quando você pensa gigante, tudo é pequeno. E quando você pensa pequeno, tudo é gigante. Salomão diz, na multidão de conselhos há sabedoria. Maquiavel diz, o príncipe prudente deve seguir uma terceira via, porque ele está fazendo como escapar aos aduladores. Mas ele diz assim, o príncipe prudente deve eleger em seu estado homens sábios, e somente a esses eleitos deve dar livre acesso a que lhe digam a verdade,
e apenas sobre as questões que lhe forem dirigidas, não mais. Porém, o príncipe deve indagá-los sobre tudo, ouvir suas opiniões e depois deliberar sozinho e ao seu modo. Diante de tais opiniões e perante cada um deles, deve ainda comportar-se de modo que todos percebam que quanto mais se falar abertamente, mais ele o apreciará. Afora esses, não queira ouvir mais ninguém. Persiga aquilo que foi decidido e seja obstinado em suas resoluções. Sabe o que Maquiavel está dizendo? Está dizendo, olha, você que quer ser um líder, que está numa posição de liderança, ou que quer ter uma posição de liderança, você tem que ter bons conselheiros. Não adianta você querer fugir disso. Sem bons conselheiros, você não vai longe. Porque os bons conselheiros, eles te poupam de quedas. Mas ele diz, olha, só existem bons conselheiros se você der abertura a eles, para que eles digam a verdade, não para que eles te agradem. Quando você vai atrás de alguém que você já sabe a opinião, e que você sabe que vai te apoiar naquela decisão, você não está procurando um conselho, você está procurando apoio. Eu estou procurando conselho quando eu vou a uma pessoa e não sei o que ela vai me dizer. Posso até imaginar, mas não sei. E eu quero que ela seja franca. Jim Collins, em Feitas para Durar, diz isso. É preciso que em uma empresa prevaleça a verdade. Não importa. Se quem está te chamando a atenção, quem está ali te alertando, é o estagiário, é o sujeito que está ali, que é o porteiro do prédio, o vigia da empresa, que está percebendo o gasto desnecessário de luz e de água. Se está havendo gasto desnecessário de luz e de água, ele tem razão e não você. Tem que prevalecer a verdade. O terceiro ponto que eu aprendo aqui com Maquiavel é: pare de se abrir com todo mundo. Você tem que eleger 1, 2, 3. Você não tem que eleger o Brasil inteiro para aconselhá-lo. Escolha bem seus conselheiros. E existem diferentes conselheiros para diferentes áreas da vida. Depende do que você quer. Depende da área em que você quer conselho. Existem diferentes conselheiros para diferentes áreas da vida, mas é preciso tê-los para prosperar. Ter bons conselheiros é sinal de prudência. Agora preste atenção num alerta que Maquiavel faz. Um príncipe que não seja por si mesmo sensato não pode ser bem aconselhado. Disso se conclui que os bons conselhos, de onde quer que venham, precisam surgir da prudência do príncipe, e não a prudência do príncipe dos bons conselhos. Preste atenção. Não é o bom conselho que torna o príncipe prudente. É o príncipe ser prudente que faz com que ele ouça bons conselhos. Não adianta eu chegar até você e eu te aconselhar se você é insensato. Salomão diz tolo, insensato. Não adianta. Não adianta você descarregar bons conselhos em quem não é prudente, em quem é insensato, em quem é tolo, em quem é impulsivo, em quem se precipita nas palavras. O que Salomão nos ensina e o que Maquiavel está dizendo é: você tem que ser prudente. E então os bons conselhos farão diferença e serão bons. Porque se você for imprudente, não haverá bons conselhos, porque de fato você não vai segui-los. Ele diz: um príncipe que não seja por si mesmo sensato não pode ser bem aconselhado. E aí eu percebo que procurar homens sábios para serem seus conselheiros é um comportamento de gente prudente,
sensata. Gente insensata não procura sábios, procura apoiadores. Quem você tem procurado? Você que tem 18, 19, 20 anos, não quer escutar seus pais? Quem você tem procurado ouvir? Quem? Que você tem que ter essa consciência. Isso é fundamental. Bom, avancemos aqui. O príncipe que se apoia inteiro na fortuna se arruína tão logo ela varia. O príncipe que se apoia inteiro na fortuna se arruína tão logo ela varia. Você vive momentos na sua vida. Há momentos em que você tem sorte e há momentos em que a sorte muda. Nos momentos em que você tem sorte, Maquiavel diz, seja sábio, para que os momentos de falta de sorte não venham a abalá-lo. Se você tem experimentado uma boa fase da sua vida, por exemplo, porque às vezes a pessoa acha que é só dinheiro. Preste atenção. Você que pode estudar neste momento, que tem tempo para estudar, você que tem 6 horas por dia para estudar, 5, 4, você que tem tempo para estudar, 30 horas por semana. Isso é um momento de sorte. Você acha que você vai ter a vida toda para estudar 6 horas por dia? Pergunte isso a uma mulher que tem um filho de 6 meses. Se ela consegue parar 6 horas por dia só para ler. Às vezes a vida nos dá uma oportunidade. Maquiavel vai chamar de fortuna, é a sorte. Às vezes você tem sorte. A vida te deu isso. Se você é sensato e procura bons conselheiros, você aproveita o seu momento de sorte. Desde o início da pandemia, por exemplo, eu disse aos meus alunos da magistratura que seguissem integralmente o Mais 18. Era o momento. E neste momento, o sujeito que pega, dia 5 do 4 começa outra turma, começa, e ele vai disciplinado, ele está aproveitando este momento. Este momento vai passar. Você que está podendo viver um bom momento, financeiramente, intelectualmente, de tempo. Você que ainda mora com seus pais, que tem então as despesas da sua casa cobertas por outra pessoa. Isso vai passar. Me espanta encontrar pessoas de 40 anos e que não têm preocupação com independência financeira. São pessoas que vivem em outro mundo, que são sustentados pelos pais até hoje. Deixa eu te dizer, isso passa. Quando você tiver sorte, grego, kairos, sujeito careca com topete na frente, você tem que agarrar pela frente, porque depois que passa você não consegue agarrar mais. Aproveite a sua sorte. Tenha isso muito claro na sua mente. Aproveite a sua sorte. A vida passa. As oportunidades passam com ela. E um príncipe que se apoia inteiramente em sua fortuna, em sua sorte, se arruína, diz Maquiavel. Estes são os conselhos que Maquiavel, são vários os conselhos, né?
Mas estes são uns dos conselhos que Maquiavel deixou para o príncipe. Deixa eu ativar os comentários. Então, são esses os conselhos que eu gostaria de deixar para você nessa live improvisada de última hora, em que eu peguei trechos do livro de Maquiavel para que nós pudéssemos refletir juntos, para que nós pudéssemos pensar juntos. A gente fala muito do Clube dos Pensadores. O Clube dos Pensadores é assim, a minha paixão hoje. Porque você pega e você começa a pensar como é que eu aplico isso na minha vida. É outra pessoa. O de oratória está mudando a forma de falar, me comportar. Então veja, você pode viver de uma forma muito diferente da que você vive. Mas para isso, você precisa conhecer a história, ler biografias, ter poder de execução, ir para a prática, guardar nos tempos da bonança, aproveitar as fortunas da vida, criar barreiras à falta de sorte e então se tornar um líder, um príncipe, porque essa é a ideia da história. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês e a gente vai se encontrando por aqui. Vira e mexe eu apareço para a gente conversar. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau, pessoal.